Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui novamente, mais uma oportunidade que Deus nos dá, de nós juntos podermos meditarmos na palavra de Deus, ouvirmos da palavra do Senhor. Amém? Creio que nós seremos muito abençoados neste tempo. Amém? Hoje nós vamos estar meditando numa palavra em 2 Reis, no capítulo 6, eu vou estar lendo do versículo 8 ao verso 13, que diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele reuniu-se com seus oficiais e comandantes e disse: Montarei meu acampamento em tal lugar. Imediatamente o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: Não passe em tal lugar, pois os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel mandou soldados para investigar se realmente as tropas do rei da Síria estavam no lugar que o homem de Deus havia indicado. E viram que era verdade. Com isso, eles se livraram de uma derrota. E isso aconteceu diversas vezes. O rei da Síria ficou enfurecido e convocou seus conselheiros e perguntou: Como é que o exército de Israel descobre o lugar do nosso acampamento? Qual de vocês é o traidor? Quem esteve informando o rei de Israel sobre os meus planos? O rei da Síria queria saber. Verso 12. Não somos nós, Senhor, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, é quem descobre os seus planos e conta tudo ao rei de Israel, até as palavras ditas em segredo em seu quarto. Então o rei ordenou: Vão descobrir onde ele está e mandaremos soldados para capturá-lo. A informação que o rei recebeu foi essa: Eliseu está em Dotã. Então eu li do 8 ao 13 e agora eu vou explicar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O rei da Síria estava em guerra contra o povo de Israel. Então ele armava as emboscadas, eles ficavam com os exércitos em alguns dados pontos daquela cidade, mas Deus trazia todas as informações a Eliseu, como um homem de Deus que ele era. Então Deus mostrava: olha, eles estão em tal lugar, eles estão em tal lugar. Então aqui nós lemos um desses relatos, porque aqui vocês viram que nós lemos que aconteceu isso por várias vezes. Então aqui nós vimos que Eliseu alerta o rei de Israel: olha, não passem por tal lugar, não façam isso, não façam aquilo. E aí nessa eles foram livrados da derrota, e o rei da Síria estava muito furioso, muito bravo, porque ele achava que ali dentro do povo dele tinha alguém que estava passando as informações para o rei de Israel, mas não é. Aí os oficiais falaram: não somos nós, não é nenhum de nós, aqui não é no nosso meio traidor, é Eliseu. É Eliseu que alerta o rei. Então agora eles começam a procurar Eliseu. Então agora eles começam a ir à caça de Eliseu. No verso 12 aqui que nós lemos, você pode ver. Eles dizem: não somos nós, Senhor, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, é quem descobre os seus planos e até o que você conversa no seu quarto. Olha que coisa séria, hein? Olha que coisa séria. Você estando com Deus, seus inimigos pensam que estão te cercando, mas eles que estão cercados. Porque até no quarto dele, o que aquele rei pensava, o que aquele rei armava contra o povo de Israel, Deus mostrava para Eliseu. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado. Você já pensou algumas pessoas armarem contra você e Deus vem e te conta: olha, isso, não passe naquela rua, desvie daquele lugar, desvie disso, desvie daquilo. Era o que Deus estava fazendo. E esse Deus, ele é o nosso Deus, ele não mudou, amém? Glória a Deus. Agora eu vou ler o verso 14 que diz assim: Então, uma noite, o rei da Síria mandou um grande exército
com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. Ele mandou muitos carros e cavalos para cercar a cidade que estava Eliseu, porque ele queria pegar Eliseu. E o que nós aprendemos? Tudo aquilo para pegar um homem. Com Deus, você se torna uma ameaça para o inferno, porque agora eles queriam a cabeça de Eliseu. Mas Eliseu era um homem de Deus, ele não estava fazendo nada de errado, ele estava sendo usado por Deus. E aqui o que a gente entende? Que com Deus você se torna uma ameaça para o inferno. Eliseu era uma ameaça para o rei da Síria, ele era uma ameaça para o seu inimigo. Por isso, eu e você, se nós buscamos a Deus, estamos com Deus, estamos obedecendo à vontade de Deus, nós nos tornamos uma ameaça para os nossos inimigos. Nós nos tornamos uma ameaça para o inferno, assim como Eliseu também era. Por isso, os seus inimigos estão tentando te parar e te paralisar, como o rei da Síria estava querendo fazer com Eliseu. Te cercando às vezes por todos os lados, fazendo você se sentir sozinho das pessoas e até de Deus. Você que me assiste agora, eu quero que você entenda isso. Essa tentativa do inimigo fazer você se sentir cercado, sozinho, abandonado de pessoas e até de Deus. Quero que você entenda que isso é um jogo. Um jogo que o inimigo se utiliza para te enganar e te manter cativo nas mãos dele. Porque aqui o inimigo queria que Eliseu ficasse cativo, cercado, acuado, por todos os lados. Ele não pode sair. Ele não pode sair. Quantas pessoas hoje que o inimigo já cercou a mente dela, trazendo esse texto para a nossa realidade. Aqui era fisicamente, ele abriu, estava todo mundo ali, as colinas estavam todas cercadas do inimigo. Mas hoje o cerco do inimigo é outro. É no meu coração, é tentativa contra o seu coração, contra a sua mente. Quantas pessoas hoje se encontram cercadas pelo inimigo na sua mente? Com pensamentos malignos, pensamentos de desespero, para fazer você achar que com Deus, que Deus não vai fazer na sua vida, que Deus não vai te ajudar, que você não vai sair desse desespero, dessa tristeza, dessa vida vazia, que para você é assim mesmo, ninguém gosta de você, você nasceu para ficar sozinho. Que Deus se importa com outras pessoas. Eu já vi, pasmem você, quantas pessoas acreditam numa mentira do inimigo, de que Deus está muito ocupado para ouvir a oração dele, de que Deus está cheio de coisa para fazer pelo mundo do que ouvir a oração dele. Pasmem você, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é uma mentira que o inimigo tenta jogar na mente das pessoas, e assim como o rei da Síria, começam a cercar a mente das pessoas. Verso 15 aqui de Reis. Quando o servo do homem de Deus, de Eliseu, se levantou bem cedo pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo de Eliseu. Ele acorda, abre a janela, abre a porta, ele sai e ele vê ali carros, cavalos, eles estavam cercados. Como assim, pastor? Eles não tinham saída. Eles não tinham como fugir para aqui, eles não tinham saída. Imagina a mente daquele rapaz. Tanto que ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos agora? O que ele quis dizer, pastor? Estamos sem saída. Não tem o que fazer. Não tem para quem pedir ajuda. Não tem com quem conversar. Eu estou sozinho, eu estou sozinha. Fulano me abandonou. Eu tenho família, mas não tenho família. Eu não tenho um amigo, eu não tenho uma amiga. Eu não tenho um cônjuge, eu não tenho um namorado, uma namorada. Eu não tenho um emprego. Estou cercado de problemas. O que faremos agora? Ah, meu Senhor, o que faremos? Já viu essas pessoas? O que eu vou fazer?
eu estou num problema que eu não sei o que eu faço. Tem pessoas que usam aquele ditado, né? Eu estou no mato sem cachorro. Ele estava se sentindo assim, cercado por aqueles inimigos. Mas tudo aquilo era para pegar um homem apenas? Tudo aquilo era para pegar só Eliseu? Tantos carros, cavalos e cavaleiros para pegar um homem? Preste bem atenção nisso. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui? Não importa o que o inimigo, quanto o inimigo, o inferno está disposto a investir para tentar te parar. Tinha muito, o exército era muito grande. Tinha muitos carros, muitos cavaleiros para pegar um homem que parecia indefeso. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Não importa o quanto o inimigo está disposto a investir para tentar te paralisar. O que importa é o quanto você está disposto, resolvido, decidido a continuar. Amém? Não importa o que o inimigo tem tentado levantar, o que importa é a sua disposição de permanecer independente daquilo que o inimigo levanta. Então não fique muito deslumbrado com as lutas, não é que você deve subestimar seu inimigo, não é isso, não estou falando isso, mas não potencialize ele também não na sua vida, não pense só nele, não pense só na luta, não fique engrandecendo a luta, o problema, a notícia ruim, a confusão na casa, não, tome cuidado, porque isso no mundo espiritual o que vai pesar é a tua atitude, é a tua intenção é que vai valer e que vai falar mais alto. Então o que vale nesse momento é o quanto você está disposto, o quanto você está decidido a continuar. Continuar o quê, pastor? Continuar confiando em Deus, continuar servindo a Deus, lendo a Bíblia, indo à igreja. Ah, mas eu não vou na igreja não, pastor, não gosto dessas coisas, não vou na igreja, não leio a Bíblia, não gosto desse negócio. Deixa eu te dizer, o inimigo já está te cercando. O inimigo já está te cercando. Por quê? Porque ele quer te afastar de Deus e das coisas de Deus. Porque a hora que ele te afasta, é como aquele animalzinho, aquela presa. Vem um leão feroz, ele segura a presa e arrasta para longe da mãe, para longe do pai, para longe do bando. Por quê? Porque longe, afastado, isolado, ele pode atacar aquela presa. Então o inimigo já está te cercando se você tem esse pensamento. E ele está te isolando aos poucos, sem que você perceba, de Deus e das coisas de Deus. Porque aí longe, ele pode te abater. Tome muito cuidado. Então você deve continuar o que? Ouvindo a Deus, obedecendo a Deus, a voz de Deus. Você tem que continuar decidido a negar a si mesmo, deixar o seu eu de lado, o seu ego, quem você é, aquilo que você tem de ruim. Continuar buscando ter a consciência de quem você é e buscar a Deus para mudar aquilo que você precisa mudar. Nós estamos sem consciência, ninguém muda. Nós precisamos ter consciência, sabe aquele negócio da ficha cair? Então a ficha tem que cair. Quando nós temos consciência, nós temos mudança. Que nós enxergamos aquilo que nós precisamos mudar. Aqui nós vemos que o servo, ele chega, ele faz o quê? Ele vê. Então eu quero dizer para você, eu não sei o que você está vendo na sua vida hoje. Eu não sei o que você está vendo na sua casa, no seu coração, na sua mente, no seu entorno, na sua família, nas pessoas que estão perto de você. Eu não sei o que seus olhos naturais estão vendo. Só quem já se sentiu cercado na vida por alguma situação sabe o que isso significa. Se sentir sem saída. Eu posso estar sendo usada aqui para falar com alguém que está exatamente se sentindo assim. Sem saída, sozinho, abandonado na solidão. Sem ninguém. Se sentindo sozinho dos outros. E o que é pior, se sentindo sozinho até de Deus. E o inimigo sopra no teu ouvido: Deus não te ama mais. Você errou, você falhou, você fez aquilo, porque ele é o acusador.
Deus não vai te perdoar, não. Disso aí Ele não vai te perdoar. As pessoas não te amam. Olha lá o seu parente. Olha lá aquela pessoa. Olha lá o seu pastor. Olha lá o seu líder. Este é o trabalho do rei da Síria de hoje. Lá ele cercava a casa. Geograficamente, hoje é a mente. Hoje são os pensamentos, o coração, a nossa vida. Tome cuidado, meu querido e minha querida que me ouve agora. Meus amados irmãos, fiquem atentos, porque o rei da Síria, ele continua cercando os Eliseus de hoje. Tome muito cuidado, preste muita atenção. Quantos que me assistem agora, que estão assim, se sentindo acuados, sem saber o que fazer, se sentindo sozinhos. E o que é pior, às vezes não estão sozinhas, tem pessoas perto, ela convive com pessoas, ela não é uma pessoa só, mas ela está aqui, ó, com pensamentos que só ela sabe, coisas ruins, maquinando coisas ruins, precisando de ajuda, mas não pede ajuda, não abre a boca, não fala, não dá um grito de socorro. Tome muito cuidado com os reis da Síria aqui na sua mente. Eu não vou abrir, eu anotei aqui para nós ganharmos tempo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 20, diz assim: e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. É o verso 20, mais a parte C, o finalzinho, tá? Vou ler de novo. Ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, Deus está falando para mim e para você. Lembrem disto. Ele está falando. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Glória a Deus. O que ele está dizendo, pastor? Que ele está comigo e com você. Você quer estar com ele? Porque às vezes Deus quer estar com você, mas você não quer estar com ele, e ele te respeita. Você tem suas decisões, suas escolhas, suas opiniões, suas ideias. Mas eu quero te dizer que Deus quer estar com você. Mateus 28, 20 quer se cumprir na sua vida, mas para isso você precisa deixar, permitir, querer. Eu quero estar com o Senhor. Porque eu vou te falar, você pode estar rodeado de pessoas até de alto nível intelectual, alto nível financeiro, ok, mas estar com Deus, saber que aonde você vai, Ele está junto com você, como Eliseu, isso é incomparável, a presença dEle é incomparável. Permita que Ele esteja com você, aonde quer que você esteja, e Ele diz todos os dias, não são só os dias bons, igual o ser humano está, né? Igual tem pessoas que estão perto de você só na hora da festa, só na hora do comes e bebe, só na hora disso, só na hora da diversão. Mas quando vem a luta, cadê a pessoa? Não. Só quer comer a carne, mas não quer roer o osso, não. Deus disse todo dia, toda hora, todo momento. Você que me assiste agora, você que me ouve agora, todo dia e toda hora Deus quer estar com você, permita isso. Independente dos, mas eu errei muito, eu falei muito, independente dos seus defeitos. Ele quer estar com você todos os dias, até o fim. Sabe aquele que fala, estamos juntos, até o fim. Só que esse fim é só até a página 2. Não, Deus é Deus. Deus é Deus, Ele quer estar com você. Então quando o inimigo, o rei da Síria, como cercava Eliseu, vem tentar te cercar com a solidão, vem tentar te cercar com mentiras, você vai se lembrar de Mateus 28, 20. Ele disse que estaria comigo todo dia, então Ele está comigo. Mesmo que pareça que eu não esteja sentindo, Ele está. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus não mente, Deus não falha. E você pode estar no pior problema da tua vida, atravessando a pior fase. Eu posso te garantir, Ele está com você. Ele está aqui comigo agora. Ele está com você agora que ouve essa transmissão. Aí aonde você está. Amém? Que você possa dizer, eu quero.
Coloque a sua mão sobre o seu coração e agora. Feche seus olhinhos. Ah, mas eu não posso fechar, não tem problema. Repita isso comigo. Eu quero que o Senhor esteja comigo todos os dias. Como diz em Mateus 28:20. Eu permito, Senhor, esteja comigo em todo momento. Em nome de Jesus. Amém. O verso 16 de Reis diz assim. Lembra que o servo estava com medo? Falou, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Eliseu responde, ele diz assim, não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Ele estava certo, homem certeiro, né? Bem resolvido, Eliseu. Ele não ficou titubeando, não. Não tenha medo não, Eliseu. Não tenha medo não. Muito mais fortes são os que estão com a gente e muito maiores. Então, quer dizer, maior e mais forte. Então, peraí. Aí acho que ele pensou, se nós estamos cercados e tem esse monte de cavaleiro e os que estão com a gente são em maior número, então nós somos a maioria. Não é eles, nós somos a maioria. Eu quero te dizer, você com Deus, igual nós lemos em Mateus agora, você é a maioria. Pode estar sitiado, pode estar cercado, acuado. Você com Deus é a maioria. Amém? Você com Deus é a maioria. E Eliseu vai e joga esta palavra abençoada sobre ele. E fala, nós somos a maioria sim. Eliseu deu uma palavra daquilo que era a sua experiência com o Senhor. Porque Eliseu estava vendo Deus na situação. O servo não. Eliseu estava vendo. E você, tem gastado a sua vida, tem gastado a sua energia para falar para as pessoas, levando a palavra da sua experiência que você tem com Deus? Ou você está indo na onda do mundo? Os outros encostam perto de você para reclamar, você reclama também. Os outros encostam perto de você para fazer fofoca, você faz fofoca também. Os outros encostam perto de você para reclamar de um problema, você potencializa o problema também. Ao invés de você levar uma palavra, ao invés de você falar não, maior, se você com Deus é a maioria. Maior são aqueles que estão conosco. Você dentro da sua casa, para o seu marido, para a sua esposa, o que você faz? Ah, não, eu reclamo também. Ah, eu reclamo, não, é difícil. Tá difícil. Não, você não está agindo certo. Você não está agindo como Eliseu. Eliseu tinha uma vida com Deus, experiência com Deus. E ele passava para as pessoas o quê? O que ele falou para aquele homem? Não, maior são os que estão conosco. Muito maior e mais forte. Então eu quero te encorajar. Quando você tem Deus, você vai passar Deus para as pessoas. Não passe aquilo que não é para passar, meu filho. Fale para elas aquilo que é para falar. Passe. Falar com Deus é a maioria. Não olhe para o inimigo, não. Olhe para Deus. Olhe para a palavra. Tome cuidado, querido. Preste atenção naquilo que você fala. Naquilo que você diz para as pessoas. E aqui diz também no verso 17, Eliseu orou. Eliseu orou por aquele homem. Ele não quis deixar de cego, não. Ele fez uma oração. Ele deu a palavra. E diz aqui que ele orou no verso 17. Ó Senhor, abre os olhos do meu ajudante, para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem. Diz aqui a minha tradução que Deus abriu os olhos do jovem e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ah, Senhor, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. E Deus abriu os olhos. E ele viu o que, pastor? Ele viu colinas. Ele viu colinas ali, colinas e mais colinas, cercadas de cavaleiros de fogo. Ah, cercados de homens de Deus. Ah, que maravilha! Em nome de Jesus, que você veja o poder de Deus. O inimigo é um cão banguela. Você tem que rejeitar as mentiras do inimigo. Ah, o inimigo está repreendido. Nós rejeitamos tudo que é mentira do inimigo. Ah, porque aqui Eliseu vai e fala para ele. Olhe, e ele olhou. Ele viu, Deus abriu os olhos dele. Ah, se você tivesse os seus olhos abertos, você também ia ver. Se você permitir o cuidado de Deus, não é para você ficar cego como os outros, não. Eliseu não ficou cego como o rapaz, não.
Eliseu não ficou cego como o rapaz. Eliseu fez ele ver. Você foi chamado para fazer os outros verem, não é para fazer os outros ficar cegos, não. Não é para deixar ele cego, não. Não é para você continuar cego, não. Ele foi e orou e ele viu. Ai, naquele momento veio a paz no coração daquele jovem, porque ele viu que realmente eles não estavam sozinhos, de maneira nenhuma. E Eliseu ora e Deus responde a oração dele. Tem gente que ao invés de fazer o outro enxergar o que ele está enxergando de bom, de Deus, não, ele acaba ficando cego. Ele acaba se deixando influenciar. Tem gente que ao invés de servir de visão para os outros, acaba o quê? Voltando a ficar cego. Ao invés de influenciar pelo bem, acaba fazendo o quê? Volta a ficar cego. Ah, mas não a visão. Deus não quer que você passe a tua visão para as pessoas, mas a visão de Deus. O jovem enxergou cavalos de fogo. O jovem enxergou a visão de Deus. Lá no verso 16, como nós já lemos, lá ele diz o que, Eliseu? Maior são os que estão conosco. Então estava com o jovem também, é que ele não estava vendo. Eu quero que você entenda de uma vez por todas, o plano do inimigo, do opositor, é te fazer pensar que você está sozinho. Mas lembra de Mateus 20? Você não está. Deus usou Eliseu lá para revelar os planos do inimigo contra o rei de Israel. E está aqui agora mesmo me usando para te mostrar o plano do inimigo contra você. Que é o quê? Contra a sua casa. Você acha que Deus brinca com você? Não. Deus não brinca com você de forma nenhuma. Deus não está brincando com você. Deus está falando que Ele está com você. Deus não brinca de fazer promessa. Mas no verso 17 a gente vê que o homem não era cego. O servo de Eliseu não era cego. De jeito nenhum, ele enxergava. Só que ele enxergava só com os olhos naturais e não com os olhos físicos. E ele precisava ter uma visão espiritual aberta. Só que o homem, no seu natural, ele não enxerga e não discerne as coisas do Espírito. Amém? Ele não enxerga as coisas do Espírito. Ele não entende, ele não discerne. Ah, pastora, mas isso está na Bíblia? Está em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 14, na partezinha C. Eu escrevi aqui para nós não precisarmos lermos, para nós também estarmos aqui aproveitando para nós orarmos. Diz assim, a partezinha C, parece loucura, porque só aquele que tem o Espírito Santo em si mesmo é que pode compreender o que é entendido somente de maneira espiritual. O que é isso, pastora? Para você entender a Bíblia, as coisas de Deus, você precisa ter o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai fazer você entender. Por isso que tem pessoas que lê e não entende nada, porque está olhando com a visão do jovem, que é a visão carnal, a visão humana, aquilo que você está vendo aqui, ó, meu caderno, minha Bíblia, que está palpando. Não, ele está falando da visão do entendimento, ele está falando de uma visão espiritual. E para você enxergar e ter essa visão espiritual, você precisa ter o que? O Espírito Santo de Deus, como nós lemos aqui na primeira carta aos Coríntios 2, verso 14. Entende isso? Porque senão vai parecer loucura, porque diz aqui, parece loucura. Fala, o que está escrito? O que é isso? Então aquele homem fala, não, o jovem podia falar, maior são os que estão com a gente. Esse Eliseu está doido, eu não estou vendo ninguém, porque ele estava olhando com a visão humana. E se você olhar com a visão humana, a Bíblia, as coisas de Deus, você vai achar tudo loucura. Mas quando você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, Ele abre os seus olhos espirituais. No finalzinho, agora nós vamos lá para o finalzinho do capítulo 6 de Reis, no verso 23, mas bem na parte C do verso, que diz assim: assim as tropas sírias, lembram, os inimigos, partiram e não voltaram mais. Aleluia! Eles partiram e não voltaram mais. Então, o que significa isso, pastor? Eles receberam a vitória. Eles receberam a vitória ali sobre toda
aquela ameaça e sobre toda aquela situação. Eles receberam naquele exato momento uma ameaça. Não tinham recebido? Mas agora eles receberam o quê? A vitória. O inimigo, ó, perna para quem te tem. O inimigo diz aqui que eles não voltaram mais. Eles não voltaram mais. De forma nenhuma, de jeito nenhum. Eles não voltaram mais. É uma bênção, uma grande bênção mesmo. E olha para vocês verem que maravilha. A vitória que Deus entregou. Porque todo aquele exército que estava contra aquele povo, que estava contra o rei de Israel, Eliseu, pessoas que vieram para matar Eliseu, capturar ele, o que aconteceu? O que nós lemos aqui? Eles partiram e não voltaram mais. Ou seja, Deus pôs um basta naquela situação. Deus deu aquela vitória para eles. Olha que bênção. E ninguém tocou em Eliseu. Então eu precisava dar esse desfecho aqui da história para vocês entenderem que Deus deu a vitória a Eliseu e ao seu moço. Lembra? Os carros de fogo, cavaleiros de fogo ali em volta de Eliseu. Quem está protegido pelo Senhor, Ele guarda, Ele provê, Ele abençoa. Amém? O mesmo Deus que fez aqui com Eliseu, faz hoje com a minha vida e faz hoje com a sua vida. Eu quero neste momento dizer para você que tem pessoas hoje em dia que o inimigo está cercando a mente dela. Com o que, pastora? Com traumas no seu emocional, na sua mente. Eu marquei um textozinho aqui rapidinho para ler para você sobre o trauma. O trauma nos faz acreditar em mentiras. Eu sei na mente, mas não no coração. Os traumas congelam as imagens ruins de coisas que aconteceram aqui na nossa mente. Se o nosso cérebro não digerir aquilo de forma que deveria ser digerido, a gente acaba acreditando em coisas falsas, irracionais e negativas. Ou seja, todo lixo e toda porcaria que o inimigo quer que a gente acredite. Entendeu? Então o rei da Síria lá, hoje existem os reis da Síria, que o inimigo usa para tentar nos cercar e para tentar também nos acuar. Quero agora orar com você. Nós vamos orar sobre aquilo que nós meditamos, aquilo que Deus falou conosco, e em seguida, já junto, eu também vou estar orando, intercedendo por vida de algumas pessoas. Amém? Feche seus olhos, ore junto comigo, une a sua fé com a minha fé. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, neste exato momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, por cada vida que me ouve agora, que me assiste, Pai, que ouviu essa palavra, que o Senhor venha tocar a vida de cada um. Toca, meu Pai, essa pessoa que se sente cercada, como Eliseu ali estava com o seu moço naquela casa, e ele ficou apavorado e disse para Eliseu o que eles iam fazer, porque ele estava se sentindo acuado e sem saída. Que essa pessoa que hoje agora se encontra nessa transmissão, que está me vendo nesse vídeo, está nesse momento acuada numa situação, acuada num problema, acuada no emocional dela, ela se sente acuada na sua mente, no seu emocional, ela está com pensamentos negativos, ruins, ela está se sentindo só, ela está se sentindo solitária, o inimigo está ali sitiando a mente dela para que ela faça algum mal contra ela. Eu repreendo em nome de Jesus esse mal, que esse mal caia por terra no nome de Jesus, que essa pessoa, ela entenda Mateus 28:20, que o Senhor está com ela todos os dias, que ela se sinta abraçada, assistida, amada pelo Senhor, que ela enxergue Deus em toda a situação que ela está vivendo, que ela enxergue os cavaleiros de fogo ao redor dela, aí onde ela está, em nome de Jesus, que ela não se sinta mais sozinha, no nome poderoso de Jesus, que ela seja abraçada pelo teu poder, no nome de Jesus. Oramos, Pai, pelas vidas que nós temos orado, oramos, Pai, pela irmã Neide Chible, Pai, continuamos intercedendo pela vida dela, pelo pai da pastora, a mãe da pastora,
água. Continuamos orando, Pai, por toda a situação, Pai, pela vida do Yuri, pela vida da Rose, pela vida da Ieda. Continuamos intercedendo, Pai, em nome de Jesus, pela vida do Pedrinho, vida de pessoas que têm colocado ali o seu nome, famílias, situações, circunstâncias. Oramos, Pai, pela mamãe e papai do Enzo, pelo passamento dele. Oramos pela família, pedimos que o teu poder abrace, que o teu consolo envolva eles, Pai, que o teu amor os abrace, enxuga as lágrimas, traz o consolo que somente em ti existe, meu Pai. Nós clamamos por essas vidas, nós intercedemos a ti, meu Pai, por cada um nesta hora, pelo nosso querido irmão Valdir. Deus, abraça os nossos irmãos, abraça cada pessoa, Pai, que necessita nesta hora de um abraço, que se sente só, Pai. Mas o Senhor está falando que ela não está só, que ela permita o Senhor estar com ela todos os dias até o fim, conforme o Evangelho de Mateus 28:20. Em nome de Jesus, e que a partir de agora ela tenha uma nova experiência, que ela não se sinta mais sozinha, que ela não se sinta mais acuada, e que assim como o Senhor deu vitória a Eliseu e ao seu jovem, o Senhor também está dando vitória a ela, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Foi uma honra, uma alegria para mim poder estar aqui. E querendo o Senhor, retornaremos em mais uma oportunidade, em outras oportunidades, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, que me atrai, por me perdoar sem merecer, Jesus. Por me socorrer nas aflições,